Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast onde eternizo histórias e crio memórias com pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje tenho a incrível honra de poder eternizar o maravilhoso enredo de vida de uma advogada que vem escrevendo um bonito e promissor capítulo na advocacia de Governador Valadares. Falou dela, doutora Bárbara Pérez, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora Bárbara, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável te receber. Obrigado pela confiança acima de tudo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gustavo. Uma honra estar aqui. Vamos lá. Reencontro, né? Estudamos juntos no Verdade, terceiro ano do colégio reencontro. Clóvis Salgado lá em 2014. E Uau, Bárbara, já passou isso tudo. Exatamente, quase 12 anos. Bárbara, para começar nosso bate-papo, nós sabemos que, por exemplo, naquela época, 2014, não se falava sobre saúde mental como se fala atualmente. E aí vai a minha opinião, tá? E fique à vontade para poder discordar ou não. Eu acho que o assunto saúde mental ficou em voga na sociedade a partir de 2020 por conta de tudo que foi gerado pela pandemia na vida de todos nós seres humanos. Haja vista que hoje em dia é só você olhar na internet, nas redes sociais ou até na vida social mesmo, o quanto que os psicólogos, médicos psiquiatras, hipnoterapeutas, terapeutas, enfim, ganharam relevância para a sociedade. Antigamente, quando você ouvia alguém falando que estava indo em um psicólogo, você automaticamente já julgava essa pessoa. Verdade. Opa, tem alguma coisa que não está certo. Hoje, existem os casos de pessoas que vão porque realmente estão passando por situações complicadas na vida, mas existem os casos de pessoas que estão tranquilas mentalmente, sem nenhum tipo de problema, e que gostam de ter o acompanhamento para se conhecerem mais, enfim. Feita essa pequena introdução, como está a Bárbara Pérez mentalmente falando neste início de 2026? Gente, 2026 é um ano de recomeço. Eu falo assim, em 2025 eu fiz a escolha de me priorizar a minha advocacia. Sim. E priorizar meu propósito. O que é o meu propósito? Meu propósito é impactar a vida de mulheres, né, através do meu trabalho, vida de pessoas, em especial as mulheres, que eu vejo como um propósito mais de vida. Então, hoje, em 2026, o meu foco é justamente estar bem, porque como que eu vou cuidar de alguém, dar o meu melhor Sim. no meu trabalho e ouvir pessoas que vêm, infelizmente na advocacia a gente lida com momentos ruins, então lidar com essas pessoas, como que eu vou lidar se eu não estou bem emocionalmente? Então eu preciso estar bem justamente para passar essa segurança, esse acolhimento que os clientes precisam. E até pelo fato de que você trabalha num nicho profissional que quem te procura, em tese, não quer te procurar. Ou seja, quando te procura é porque necessita. Pensando na pandemia, e olha que louco, né? Como o tempo passa rápido. Há 6 anos, estávamos na iminência de começar a viver aquela situação das ruas totalmente sem ninguém, as lojas fechadas, enfim. Qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida? Uau, a pandemia fez a gente refletir e parar e olhar para nós, né? Sim. Porque a gente vive uma rotina muito agitada. Eu acho que a gente já meio que esqueceu esse legado. Porque a gente está numa rotina tão corrida, um dia a dia tão corrido, mas a pandemia me fez justamente parar e observar e valorizar o que a gente tem mais de precioso na vida, que é família, saúde, né? Então, o profissional é muito importante, mas a pandemia deixou em evidência o que realmente importa, né? Que é a família e a saúde. Eu acho que esse é o maior legado. Pensando na pandemia, e é interessante você ter tocado nesse tópico, porque, de fato, né, eu me recordo de que na pandemia muitas pessoas falavam, quando todo mundo estava em casa, você é diferente, quando tudo isso acabar, o mundo vai ser diferente, as pessoas vão ser diferentes. E a gente viu que era só balela, né? As pessoas continuaram as mesmas, para muitas coisas, praticando as mesmas ações, enfim. Qual foi o momento mais difícil que você viveu? E aí, falando internamente, de algo que você viveu com a sua família ou com você mesma na época da pandemia? Olha, a pandemia foi um ciclo
Parece que juntou muita coisa. Sim. Teve momentos que, inclusive, familiares bem próximos tiveram Covid. E eu fiquei extremamente fragilizada, com muito medo, né? A gente ficou com muito medo de perder as pessoas nesse período. Foi um período também que eu vivi um relacionamento e finalizei esse relacionamento que eu vivia. Então, assim, foi um momento realmente de mudança total na minha vida. Sim. Então, a partir dali, eu acho que deu uma virada de chave em vários sentidos. Mas veio para deixar um legado, principalmente, como eu falei, família é o que mais importa e saúde nessa vida. Eu acho que se a gente tem isso, o resto a gente consegue romper e conquistar. Como era a Bárbara nos tempos de colégio Genoma e Clóvis Salgado? A Bárbara... Tá rindo, é porque lá vem. A Bárbara era uma menina muito sonhadora, mas meio perdida. Vamos dizer assim, a Bárbara ela não tinha um foco que hoje a Bárbara adulta tem. Mas a Bárbara ela tinha um sonho de impactar a vida de pessoas, não sabia como fazer, mas ela tinha esse propósito. Ela já sabia que tinha alguma coisa ali, Legal. além de uma profissão só. Ela queria impactar a vida das pessoas. Pensando no tempo de escola, nós sabemos que ele é um tempo muito nostálgico e muito gostoso de se lembrar. Porque, se a gente parar para pensar, durante o período escolar, é claro que existem exceções. Mas, na grande maioria das vezes, a criança, o pré-adolescente ou o adolescente inserido no contexto escolar, a única obrigação que ele tinha, que eu tive, que você tinha, era qual? Passar de ano, manter o bom convívio com os colegas de turma. E só por esse motivo já é um tempo gostoso de se lembrar com muita saudade. Ai, como é que a vida era mais tranquila, como a vida era mais leve. E além, claro, não só por isso, mas também por conta de outras razões. Feito esse pequeno preâmbulo, independentemente do dia, do momento, do mês, do ano, quando você passa em frente a uma das escolas que você estudou, qual é a grande lembrança que vem na sua cabeça? Gente, eu sempre passo em frente ao Clóvis ali, porque eu tô ali no fórum, enfim, a região ali dos advogados. E, cara, a lembrança que me vem é como Deus foi bom comigo naquela época. Misericordioso, porque eu estava num período meio conturbado em relação às matérias escolares. E fui ali para aquela escola que me acolheu tanto. Eu tive pessoas que me acolheram, amizades que eu carrego até hoje. Então, me dá essa lembrança boa, assim, de que bom que eu passei por ali. Que bom que eu tive amigos ali que duram a vida, né, até hoje. É muito bom relembrar. Você que escolheu... Antes de eu poder fazer essa pergunta, e ainda no tópico do tempo escolar, qual é o professor ou professora da sua vida escolar e por quê? Olha, da minha vida escolar, só escolar, sem ser acadêmica, né? Sim. Olha, uma professora que marcou extremamente minha vida escolar, chama Tia Paulinha, do Presbiteriano. Ela vem, assim, eu sempre acompanho ela nas redes sociais, é uma professora que me marcou pela forma que ela era como ser humano. Eu acho que isso é o diferencial. E a didática que ela carregava. Ela é uma professora, eu não tenho tantas lembranças, assim, claras dessa época, mas ela me deu aula por um grande período no Presbiteriano. Mas ela me trouxe, eu vejo ela me dá um amor, eu não sei dizer. É uma recordação muito gostosa que eu tenho da Tia Paulinha, assim. E ela deixou um legado ali no Presbiteriano, tá? Ela é muito querida. Que legal. Tenho certeza que ela vai ver esse trecho da entrevista e ficará muito feliz. Você que escolheu o direito para sua vida ou o direito que te escolheu? Olha, o direito me escolheu. Eu tenho referência na família, né? Do meu pai, que é funcionário público na área do direito, fez direito também. Mas eu nunca me via, na verdade, como funcionária pública. Minha família sempre incentivou isso. Estabilidade. Estabilidade. A palavra que minha mãe sempre falou na minha cabeça. Sim. Busca uma estabilidade, minha filha, busca estabilidade. E eu busquei, tanto que no período inicial, pós-formatura, eu fui estudar para o concurso de delegado de polícia. Eu já queria ser delegado de polícia, já estava na minha cabeça, delegado de polícia. Estudei e tal, mas eu falei assim, eu preciso trabalhar, eu preciso me manter. Claro. E eu fiz a OAB na faculdade, enfim, e eu queria sair dali com uma profissão. E eu saí com a profissão de advogado. Por que não exercer essa profissão? E ver como é que é? Porque a faculdade não ensina. Então, eu fui me aventurar, vamos dizer assim, o escritório, iniciei, e de lá vivi de tudo. Uau. E lá eu vi que realmente o direito me escolheu e a advocacia hoje me escolheu e eu amo o que eu faço. Pensando
na sua trajetória dentro do curso de Direito, qual foi a grande contribuição, na sua visão, que o curso de Direito te deu e que acaba sendo algo que, por um motivo ou outro, todos os dias, quando você está trabalhando, está com as ações, está conversando com os clientes, eu não sei se isso já aconteceu, tá? E fique à vontade para poder falar que isso ainda não aconteceu. Ou se já aconteceu, por favor, fique à vontade também para poder falar. Que você pare e pensa e fala, isso aqui que está acontecendo, ou essa conduta que eu estou tendo é graças a algo que eu vi no curso de Direito dentro da universidade. Olha, eu acho um papel muito importante, algo que eu tive assim, que marcou, é o papel social do advogado. O papel social do advogado é no sentido de que nós temos a obrigação de dar acesso às pessoas à justiça, à informação. Então, o advogado ele não é só uma pessoa que vai redigir ali uma peça ou vai conversar com o juiz, é uma pessoa que vai te representar perante o judiciário, seja para garantir um direito seu, seja para te proteger de uma violação. Então, uma coisa que marcou na faculdade foi logo nos períodos iniciais que eu aprendi o papel social do advogado e o papel mesmo do advogado numa sociedade. É muito importante. Então, toda vez que a partir do momento que eu fiz meu juramento ali de advogado, eu jurei que eu ia ter essa obrigação com a sociedade, com as pessoas, com o indivíduo. Então, a minha obrigação é de auxiliar o indivíduo. Né? Levar essa informação que às vezes ele não buscou porque ele não tem a informação. Então a gente tem esse papel e é muito importante, eu levo todos os dias na minha profissão. Já transportando, saindo da Bárbara advogada, da Bárbara estudante de Direito para a Bárbara formada em Direito, ou seja, em outro estágio da fase da sua vida importante, pensando profissionalmente, claro. Qual que é o grande desafio, assim quando sai da faculdade, do jovem operador do direito que acabou de sair da universidade com o diploma nas mãos e quer se inserir no mercado de trabalho? O maior desafio, gente, é realmente a prática, porque a gente não aprende isso. A gente aprende na faculdade o direito material, que é o quê? O que é um divórcio? O que é os institutos de direito? A prática é totalmente diferente. Então, a dificuldade que a gente se depara, primeiro, com a prática. Segundo, por ser jovem, a gente já tem um preconceito. A gente encara um preconceito social por ser jovem, porque as pessoas não dão credibilidade para o jovem. E a gente tem um preconceito que eu acredito ser real também, que acontece em alguns casos, que já aconteceu comigo, pelo fato de ser mulher. Então, junta esses desafios, mas a gente não deve encarar esses desafios, e eu não encarei esses desafios como posição de vítima. Sim. Não, esses são os meus desafios, eu sou jovem, eu sou mulher, eu não tive a prática. Não, vamos mudar essa história. Então, já que tem esses desafios, como que eu faço para lidar com eles? O que eu tenho que fazer a mais para conseguir superar? Então, o desafio maior é justamente essa prática e essas dificuldades, porque temos muitos advogados na cidade. Né? Temos muitos advogados, mas qual que é o seu diferencial? O que eu vou fazer para impactar a vida dessa pessoa? O que eu devo fazer como profissional? Então, hoje, eu vejo que lá atrás, né, eu também tive desafios, porque eu fiz estágio somente na área pública, eu não fiz estágio no escritório de advocacia, então eu fui ter o contato mesmo depois de advogado. Eu tinha o título de advogado, mas eu não sabia o que era advogado. Sim. E fui aprendendo. Então, assim, é muito gostoso você poder lidar ali na prática com tudo quanto é tipo de ação, e saber resolver problema. Eu amo resolver problema. Ainda pegando um gancho na sua parte inicial dentro do mercado de trabalho, já formada em Direito. O tempo vai passando, às vezes vem uma cobrança interna de você mesma se cobrar, de querer mostrar serviço, de poder fazer as coisas de uma melhor forma. Mas ainda jovem, você continua muito jovem, pensando na vida mesmo, pensando na sua idade, mas ainda jovem... Quase 30. Eu também. Ainda jovem dentro do mercado de trabalho, com 2, 3 anos de formada. Qual foi o momento que aconteceu na sua história de vida enquanto advogada que serviu como um passo dado em relação à desconfiança que muitas pessoas podiam ter acerca do seu trabalho, que você, através de uma ação ou de um contato com algum advogado já mais experiente, ou já dentro de um escritório de advocacia, enfim, qual foi a ação que você acabou tendo que, não só para você internamente, mas até mesmo para as pessoas do seu ciclo,
acabaram fazendo, essa ação acabou fazendo com que você pudesse ter mais confiança, não só para você mesma, mas principalmente para quem te cercava na época? Então, na época, igual eu falei com você, eu iniciei no escritório de advocacia que existia vários tipos de demanda, de tudo um pouco. Então, na época, eu tive acesso à oportunidade de atender pessoas Sim. e de poder ter referências ali, mulheres, homens, mais velhos, mais experientes, que através dali eu pude aprender. Então, ali, tendo aqueles espelhos, eu pude saber e visualizar o que fazer, o que não fazer, como me posicionar, como não me posicionar. Então, a partir daí, eu não tenho uma ação específica, mas a partir desse convívio, a partir dessa experiência, né? Eu fui fazer minha primeira sustentação oral, eu fui fazer minha primeira audiência, eu fui fazer meu primeiro despacho com o juiz. A partir desses momentos, eu fui tendo confiança e me posicionando mais como advogada mesmo profissional. Tem uma parte na vida de qualquer advogado, e aí eu como leigo, tá? Observando, conversando com pessoas da área, tem um grande amigo que também é advogado, no caso, trabalha na área criminalista, que é justamente o momento em que você faz a opção de entrar num caminho pensando na especialização. E você escolheu um caminho que existe ali uma linha muito tênue entre ser um advogado ou ser uma advogada, como é o seu caso, ou seja, exercer o direito, as leis, conhecer as leis, as normas, ter aquela postura um pouco mais fria, mas ao mesmo tempo, ainda mais pelo fato de você ser mulher, e nós sabemos que a mulher tem um olhar mais sensível, tem um olhar um pouco mais amplo em relação a cada situação, você precisa também ter ali um jogo de cintura e, querendo ou não, ser mais do que uma advogada, uma amiga, uma companheira que possa falar algo, que possa confortar uma mulher, principalmente. Por que veio essa escolha para poder estar inserida, principalmente na área do direito de família? Olha, o direito de família me conquistou desde a faculdade. A partir do momento que eu tive essa oportunidade de conviver com a matéria, eu passei a gostar, porque realmente lida diretamente, não que as outras áreas não lidem, mas lida diretamente com as emoções das pessoas e com pessoas. E eu gosto disso, esse contato mais profundo com o que tem mais de precioso que a família. Então, eu amo ter esse contato, só que ao mesmo tempo a gente tem que saber filtrar. Igual aí já volta na pergunta inicial que você fez da saúde emocional. Né? O advogado ele tem que olhar para a saúde emocional dele, porque senão ele carrega o peso, né? O peso, os clientes vêm justamente para estar ali se abrindo e desabafando acerca de uma demanda, uma dor que ele está vivendo naquele momento. Sim. Então, o direito de família, principalmente, você tem que ter esse filtro e saber filtrar essas emoções que vêm carregadas para você. Então, a gente é amigo, a gente é companheiro, mas a gente também é um ser humano aqui por trás. Um ser humano que está aqui para ouvir você, mas tem um porém. Eu não vou passar para o papel tudo que você me disse. Eu não vou jogar suas emoções ali, que às vezes vêm carregadas de muita mágoa. Então, a gente tem também esse papel de saber filtrar o que o cliente traz, porque o cliente vem magoado, Sim. O cliente vem com dor. Então, a gente tem que ter esse cuidado de, na hora de demonstrar para o juiz isso também, demonstrar de forma leve, né? De forma leve e objetiva. Qual que é a principal característica, na sua visão, que uma operadora do direito inserida no contexto do direito de família, precisa ter para obter sucesso dentro da área? Humanidade. Sem dúvidas, humanidade. O que é humanidade? Humanidade é você olhar para aquela pessoa como uma pessoa, um ser humano que tem dores, que está ali vivendo um momento trágico, uma frustração, porque ninguém quer romper um casamento, por exemplo. Isso é uma frustração, principalmente para nós mulheres, que a gente põe como top 1, às vezes, a constituição de uma família, de um casamento. A profissão vem depois, muitas vezes, para as mulheres. Então, isso é uma frustração tão grande que é como se você falhasse na vida. Então, você olhar para aquela pessoa como um ser humano que está ali com dores, com um momento delicado, isso faz toda a diferença. Isso, eu acho que é um diferencial muito importante, tem que ter essa característica, porque senão você não consegue lidar. Porque se você não tiver humanidade, você não vai querer ouvir aquela pessoa. Por que eu vou ouvir aquela pessoa? Você é mais um cifrão. Eu não vou parar meu tempo para ouvir você. Com a escuta ativa, observando os detalhes, né? Então, a humanidade eu acho um diferencial e eu acho que é indispensável para advogado de família. Quando você se depara,
sobretudo com uma ação ligada à questão do divórcio. Como saber lidar com uma situação triste e que impacta de uma forma única? E eu não vou usar o termo negativa, porque dependendo, por exemplo, do contexto que a mulher está inserida, às vezes pode ser a libertação da vida dela. Mas mesmo sendo a libertação da vida dela, ou até mesmo do homem, a gente sabe que existem vários casos, várias histórias, não deixa de ser uma situação simples. É algo muito complexo. E o cliente ou a cliente vai até você para fazer e estar inserida em um momento da história desse casal único, porque ali se dará um rompimento de uma história, de uma vida. Como lidar a partir do momento quando alguém inserido em um casal te procura para poder dar entrada no divórcio? Olha, lidar, primeiramente, ouvir essa pessoa, né? Escutativo, ouvir, porque às vezes a pessoa ela só precisa ser ouvida, gente. Ela não precisa de falar que você fale alguma coisa, oriente. Naquele momento ela quer colocar aquilo para fora. Às vezes o adequado é um psicólogo. Mas a gente tem muitos amigos aí, parceiros psicólogos para isso. Mas às vezes eles vêm no advogado e vêm desabafando e aquilo, e você tem que saber direcionar aquilo com objetividade. Ó, fulano, eu sei, sinto muito, mas a gente precisa que o juiz saiba disso, disso e disso. Esses pontos que você me falou, muito obrigada por compartilhar, mas vamos pro foco. A gente tentar direcionar ali, ouvir aquela pessoa, e eu peço sempre orientação a Deus. Eu peço a Deus para me direcionar nesses atendimentos, para que eu seja boca ali, iluminada naquela vida daquela pessoa, porque às vezes ela precisa de uma palavra ali para sentir um alívio, para dormir em paz. Eu já ouvi várias vezes, eu não durmo, eu não tenho paz nem para dormir. Por quê? Culpa, frustração. Então, às vezes a mulher, o homem, enfim, o cliente, ele chega frustrado. Ele precisa ouvir ali uma palavra que às vezes não é do direito, é uma palavra iluminada, uma palavra do céu mesmo para aquela vida daquela pessoa. Então, eu peço direcionamento a Deus para que esses atendimentos sejam não só focados no direito material, mas focados na pessoa, no humano que está ali por trás de toda dessa dor. Quando você se tornou advogada, você tinha um sonho. E quando você se encontra no estágio atual, onde você está inserido, você, imagino eu, tem ainda outros sonhos para poder serem realizados. Mas desde a sua formatura até 2026, qual foi o grande sonho que você já realizou sendo advogada? Olha, eu já realizei muitos grandes sonhos. Deus já me deu essa bênção de realizar grandes sonhos. Mas o grande sonho que eu realizei, inclusive no final de 2025, foi abrir meu próprio escritório. Então, isso é um grande sonho, porque eu queria alinhar, né, todo esse propósito que eu tenho com a advocacia das famílias para o meu trabalho, que às vezes eu não estava tendo. Não porque algum escritório era ruim, mas porque o foco era outro. Eu trabalhei 2 anos também como controller jurídica, né? Eu me especifiquei também, especializei nessa área de controladoria jurídica. Trabalhei 1 ano com gestão, enfim, gestão operacional de escritório. E foi muito bom para mim, muito importante hoje para a minha atual situação no meu próprio escritório. Mas o meu grande sonho realizado foi esse, porque aí eu posso me posicionar, eu posso passar realmente 100% o que eu quero para meus clientes. E pensando no grande sonho de uma advogada em Governador Valadares, tirando um pouco a parte material, porque querendo ou não, o escritório não deixa de ser algo ligado à vida material, sim, podemos dizer assim. Qual é o grande sonho que você já realizou sendo advogada, no exercício da sua profissão? O grande sonho é poder dar alívio para uma pessoa, poder resolver um problema. Então, isso tem tudo a ver com propósito. Eu acho que você só é realizado numa profissão se você tem um propósito nela. Você vê o propósito de vida. E eu estava infeliz, como na controladoria jurídica, porque eu não tinha propósito. Então, o grande sonho meu realizado é justamente poder viver meu propósito. Qual que é o meu propósito? Auxiliar pessoas, resolver problemas, atuar ali nas dores, ter uma marca na vida daquela pessoa. Igual eu falei da tia Paulinha, sim, eu quero que a pessoa lembre ali, a Bárbara passou na minha vida e me ajudou naquele momento de dor. Não só me ajudou com o processo, mas me ouviu. Me ouviu. Porque as pessoas estão carentes. As pessoas que passam no escritório, cada vez mais carentes de quê? Ser ouvidas. Elas não querem
soluções maravilhosas, milagrosas, elas querem ser ouvidas. E isso está ausente. Eu vejo, às vezes, essa ausência no mercado e que essa é a realização do meu sonho. Eu quero que a pessoa ser lembrada como uma pessoa que fez o bem na vida de alguém. Isso é uma realização de um sonho. Você, muito mais do que eu, sabe que Governador Valadares é uma cidade, assim como todas as outras do Brasil, claro, mas vamos se ater à cidade onde nós estamos inseridos neste momento. Você, como eu disse, tem muito mais propriedade do que eu para poder falar e sabe que Governador Valadares é uma cidade que possui uma extensa quantidade de advogados. Sim. Logo, existe uma concorrência muito grande, independentemente do segmento, né? Porque vários advogados se especializam em várias especializações. E dentro do direito, existe a particularidade de que, e eu sempre brinco com isso, normalmente quem procura um advogado, ele não, o sonho da vida dele não é ter que procurar algum advogado na vida dele. Ele não, um dia meu sonho é ter um advogado trabalhando comigo para poder resolver alguma situação. Sim. Enfim, principalmente pensando na alta concorrência, sobretudo de vocês mais jovens, que estão ali querendo mostrar serviço e procuram mesmo demonstrar que sabem, né, fazer e ter ali todo o conhecimento das leis, das normas, enfim. E por toda a experiência que você já tem, quando, no primeiro contato com um cliente que vai até o seu escritório para poder explicar uma situação, quando o advogado ganha o cliente, ganha a fidelidade desse cliente? Quando ele ouve, quando ele para ouvir, quando ele se importa. Eu acho que é verdade. Eu acho que é aquela frase, quem é de verdade sabe quem é de verdade. Quando a gente passa a verdade para o cliente, gente, verdade. Olha, eu não acho que esse é o meio adequado. Eu não acho que é o momento de você procurar um advogado. Agora é o momento de você procurar um psicólogo. Vou te ouvir aqui, mas olha, primeiro, é isso mesmo que você quer? Você quer mesmo se divorciar? Você acha que tem outra estratégia? Você não acha que você pode ir num psicólogo primeiro para se entender? Se achar nessa relação? Porque você está perdida. Então, eu acho que o que você ganha, o quê? Na verdade, no momento que você ouve de verdade e fala a verdade para o cliente, sinceridade, ele vai saber. Ele vai saber. E eu acho que é aí que é o momento que você ganha. Quando não olhar apenas para o cifrão e olhar a história do cliente. Quando? Isso. Quando ele entra no seu escritório. Quando ele entra no seu escritório. O momento que ele entra no seu escritório, ele tem uma dor, igual o Gustavo falou. Ninguém sonha em procurar um advogado, igual eu sonho em procurar um corretor de imóveis. Todo mundo sonha para comprar uma casa, um apartamento. Mas ninguém sonha. Então, quando ele entra, ele quer ser ouvido, mas eu também preciso, a gente tem que pensar e direcionar ele para eu entender, né? Se ele está perdido nessa situação, ele primeiro se encontre. Mulher, se encontre. Cadê você nesse casamento? Você quer isso? Mas eu não sei o que eu quero. Então, se encontre primeiro. Vai no psicólogo, vai num retiro, não sei. Se encontre. Sim. E pense nisso e reflita. Então, o momento de eu não olhar esse cifrão a gente precisa para viver, óbvio. Claro. A gente se qualifica, eu busco sempre estar atrás de qualificação, curso, congresso. Então, a gente busca entregar o melhor. A gente precisa para viver. Mas não focar só nisso, né? Igual eu falei aqui durante todo o bate-papo, a gente tem que focar para além disso e ver o ser humano ali por trás. Então, quando ele chega até mim, quando ele me busca, ele vê ali uma luzinha no fim do túnel, ele, talvez aquela menina ali pode me ajudar. Então, quando ele pensa em mim e vem até mim, eu estou aqui, pronta, para ouvir e poder auxiliar. O que é ser uma mulher advogada? O que é ser uma mulher advogada? Difícil. Olha, ser uma mulher advogada é ser segura, é todo dia se desafiar. Eu sempre falo, toda vez que alguém me pergunta assim, sobre o direito, o que você acha do direito, por que você escolheu o direito? E o direito, gente, ele me desafiou desde o início. Lá atrás, na faculdade, o direito me desafiou e eu gosto de me desafiar. Sim. Então, eu tinha desafio de falar em público, eu tinha desafio de me comunicar. Então, o direito, ele te obriga. Você não pode deixar um cliente lesado porque você não quer falar naquele momento da audiência ou que você não vai se posicionar ali. Então, você tem que se posicionar. Então, ser uma mulher advogada é ser resistência. É ser uma pessoa que se segura por fora, mas às vezes por dentro está ali, as emoções ali. Mas
Ser mulher advogada é ser resistência, é ser escuta, é ser ombro, né? E eu amo ser mulher. E ser advogada ainda mais ainda. E qual que é o maior desafio de ser uma mulher advogada inserida, obviamente, em um meio que, para quem é leigo e não tem nenhum contato direto com a profissão, eu tenho uma visão desse nicho profissional ser muito masculino. Sobretudo aqui em Governador Valadares. Primeiramente, estou muito certo, estou muito errado, e fica à vontade para poder discordar, por favor. E, como eu te perguntei inicialmente, como é ser uma advogada em um nicho, se é que é, por favor, fique à vontade para poder discordar ou concordar, muito masculino. Então, os índices hoje mostram que a maioria, em Minas Gerais, a maioria são mulheres advogadas. Eu tô totalmente errado. Em Governador Valadares, eu acredito também, eu não tenho certeza. Mas, enfim, a gente vê muita a atuação de homens, realmente. Sim. E a mulher advogada, a advocacia em geral, ela não vai lidar só com advogados, ela vai lidar com o judiciário, ela vai lidar com, enfim, vai lidar com o Ministério Público. E esses órgãos têm a predominância muitas vezes masculina. Então, a gente tem que se posicionar. Os desafios são o quê? Os desafios é você gerar autoridade. Como gerar autoridade? Porque às vezes já olha pra gente com um olhar, essa menina aí, tal. Então a gente tem que buscar, por isso que a gente tem que buscar cada vez mais se especializar pra gente sustentar essa imagem, porque às vezes a gente se posiciona de uma forma, uma roupa mais assim, pra gente tentar gerar essa imagem, porque o advogado tem essa imagem, claro. Ele trabalha com a imagem. Então, a gente tem que sustentar essa imagem. Como? Se especializando, se posicionando e falando, abrindo a boca. Gente, quando tem que falar, porque eu falo por mim, eu já me calei diversas vezes, em diversas situações, por medo. No início da minha profissão, eu falo, não falo. Hoje eu tenho uma coisa, um trato comigo. Se a vozinha do meu ouvido falar assim, fala, é para eu falar na hora. Então, eu não tenho isso. Sim. Então, o maior desafio é você ganhar ter esse respeito e ter esse olhar do mercado. Porque, como você disse, por mais que a maioria é advogada, mulheres, mas a predominância no poder judiciário, etc., nos órgãos que a gente tem que lidar é masculina. E também no dia a dia. Então, a gente se posicionar, a partir do momento que você se posiciona, você se impõe. Opa, aqui é minha linha limite. Sim. Então, é se posicionar para romper aí. E a gente está conseguindo. Que bom. Existe preconceito no meio da advocacia contra vocês, mulheres? Eu sinto que existe. Eu sinto que existe muitas vezes, já vivi situações, preconceito entre colegas e já vivi com o cliente, que eu acho que assim, na época para mim doeu horrores, porque foi no meu início, que um cliente falou que queria ser atendido por um advogado. Eu falei assim, mas eu sou advogada, assim, eu quero ser atendida por um homem. Mas qual a diferença? Eu sou menos qualificada que eu ou qualquer mulher, que um homem. Então, existe sim esse preconceito. Infelizmente, existe em todos os ramos da sociedade. Não vai ser diferente na advocacia. Então, mas eu acho que a gente tem avançado muito, porque as mulheres estão muito correndo atrás. As mulheres não estão se colocando em posição de vítima mais. Eu sou vítima, eu sofri preconceito. Não. Pelo contrário, está fazendo efeito contrário. Está ressignificando esse preconceito. Eu acho que a gente tem que pegar isso assim, você duvida? Então, meu querido, eu vou estudar mais, eu vou me qualificar, eu vou me posicionar, eu vou buscar realmente ter esse profissionalismo, não por eu ser mulher ou ser homem, porque eu sou uma pessoa que quero impactar através do meu trabalho. Então, eu creio que no momento a gente não vai ver mais isso. Sim. Nem gênero, nem cor, nem nada, nem religião. Por quê? Vai ver o ser humano. Porque é isso, no fim é isso. Então, existe esse preconceito, mas nós temos rompido. A gente tem rompido, porque a gente tem buscado se qualificar cada vez mais e se posicionar. As mulheres estão se posicionando. As mulheres não estão se calando. Isso é tudo. Sou super a favor. Se a advocacia não existisse, o que você seria? Se a advocacia não existisse, talvez psicóloga. Estava no meu plano B, psicologia. Tem tudo a ver, né? E eu acho que a maioria das pessoas que eu já, com colegas assim, de sala também que eu já conversei, fala que a psicologia era o número 2 e muitos até tem colegas que formaram e fizeram psicologia depois. Então, assim, porque tem uma ligação, né? Área humana e tal, e tem uma ligação. Então, a psicologia, para ouvir, enfim, aconselhar, eu gosto dessa pegada também. Mas eu acho que o direito, assim, é mais minha cara.
como nós dissemos, e você fez questão de falar com muita maestria sobre a questão do cifrão, né? A questão do dinheiro, que é importante, mas talvez em muitos casos não o mais fundamental. Mas não deixa de ser importante para a sua vida. Com certeza. E pensando na sua trajetória, no estágio onde você se encontra, e tudo aquilo que você viveu no início. E até porque, como nós sabemos, todo início é desafiador. É claro que existem exceções, quando, ainda mais no direito, quando o pai já tem um escritório estabelecido, Sim. já é multimega conhecido, ou é uma pessoa muito bem sucedida como juiz, ou a mulher enquanto juíza, enfim. Mas na grande maioria das vezes nós sabemos que, como diz os mais novos, o corre é muito grande para poder conseguir se estabelecer dentro do mercado de trabalho e, consequentemente, adquirir para si uma quantia financeira capaz de fazer com que você possa viver dignamente. Logo, é algo que vem passo a passo. Você não consegue se estabelecer de uma forma importante na sua vida, financeiramente falando, logo no início. Como funciona esse passo a passo para uma advogada se estabelecer no mercado de trabalho e, consequentemente, conseguir ter uma vida financeira saudável e adequada perante aquilo que exerce dentro da advocacia? Desafio, tá? No início, isso é um desafio para nós. A gente fica meio sem norte. Mas eu acho que hoje, primeira coisa, quem formou agora, ou quem está na faculdade, se posicionar nas redes sociais. Eu tive um professor que sempre falou comigo, eu não lembro quem é o professor, mas eu lembro dessa frase que alguém falava, algum professor. Se posicione e venha para a faculdade como o profissional que você quer ser. Então, lá da faculdade, você diz, era bobeira, que bobeira. Aí eu vou vir de shortinho, de rasteirinha. Se posicione como o profissional que você quer ser. Então, primeiro passo, posicionamento. Você faz direito? Tem uns que esconde. Não faço, não faço. Faço sim. Você quer fazer o quê? Eu quero advogar. Então, passa-se a ser conhecido, a falar da sua profissão, tá na fila do supermercado. Eu tô formando agora em direito, fiz a OAB. Passa a falar, não tem vergonha, porque eu tinha essa vergonha. A advocacia entra na sua vida, meu amor, a vergonha tem que ir embora na hora. Acabou. Então, primeira coisa, se posicione. Seja em rede social, seja no seu meio familiar, seja no meio social, na igreja, enfim. Passa a se posicionar. Na oportunidade que tiver de fala ali. Não tem a melhor oratória? Também não tem. Vem aqui no podcast. Eu falei, Gustavo, tô indo, meu filho. Não sei falar, mas tô aqui. Isso. Se desafiar. Se posicionar. Então, a partir do momento que você se posiciona, vai atraindo. Seja na rede social, você vai se posicionando. As pessoas, aquela menina lembrou, aconteceu um BO na rua dela, ela vai lembrar. Bárbara... Então, quando você começar a se posicionar, automaticamente as pessoas vão vendo você como referência e vão te buscar em algum momento da vida delas. Então, se posicione, se planeje. Primeiro, nicho. Eu tive um erro no início da advocacia, de querer abraçar o mundo. Eu faço isso, eu faço aquilo, Nicho, o que você gosta? Eu gosto de direito previdenciário. Vamos especializar ali, mergulhar em direito previdenciário. Dá para nichado. Aposentadoria por invalidez, X. Então, dá para você se especializar cada vez mais. A partir desse momento que você se especializa, às vezes é difícil fazer esse nicho no início. Mas não vai acabar que sua carreira vai te direcionar para isso, para um nicho específico. Então, o que mais chega para mim, divórcio, pensão, alimento, inventário. Então, acaba que vai me empurrando a isso. De tanto você se posicionar, você vai falando aquilo. Muitas vezes eu parei me sabotando, pensando assim, eu vou falar disso de novo na rede social, eu já falei desse assunto. Fale. Até a pessoa enjoar de ver sua cara. Deu 2 likes. Fale. Gente, fale. Vai se posicionando incansavelmente, que vai atrair, se planeja, escolhe sua área de atuação e traça um caminho. Você não pode querer começar já com o escritório. Pode. Né? Depende da condição de cada um. Querer começar de forma autônoma no escritório, sozinho e tal. Pode, tudo bem. Mas para mim fez total diferença eu ter pessoas no momento inicial para mim falar, Bárbara, por aqui que você pisa. É assim. Então isso para mim fez total diferença. Então se planeje seu caminho. Você quer pular já para sozinho, para o escritório? Ok.
Busque profissionais, existem hoje vários cursos que direcionam como estruturar o escritório, como financeiro, etc. Então, hoje tem muita coisa, muito conteúdo para a gente absorver e poder planejar. Então, primeiro, se posicione, rede social, família, amigos, vizinhos. Quem é você? Segundo, passe a se planeje, né? Planeje como que vai ser seu caminho. Vou começar na advocacia, nicho também, entra no planejamento, né? Eu vou na advocacia familiarista, vou começar no escritório familiarista, especializado, para eu já pegar ali os macetes e tudo e aplicar depois aqui 2 anos, enfim. Vou fazer um caixa aqui para 2 anos eu abrir um próprio escritório. Isso vai acontecer na minha vida, eu vou confessar para você, Gustavo, que eu não planejei tudo. Deus foi direcionando e me surpreendeu. Me surpreendeu assim de forma que eu falo que não sou eu. Humanamente, não sou eu, minha trajetória. Porque minha trajetória foi acontecendo umas coisas assim que eu não sei dizer, Deus mesmo. Então, no início, eu fui para advocacia no escritório, fiquei mais de 2 anos no escritório, pegava de tudo um pouco. Depois, fui para a controladoria jurídica em outro escritório, fiquei 2 anos. Então, fiquei um tempão nessa parte operacional, ali aprendendo. Por que não ter uma nova profissão dentro do direito? Aí eu fui para a controladoria. Foi ótimo, isso eu aplico hoje. E agora foi meu momento de seguir só, de seguir meu caminho, né? Porque eu já aprendi bastante, tem muito ainda que aprender, ainda tem pessoas, outros colegas advogados que me inspiram e eu sempre estou lá, o fulano, sempre estou perturbando. Tem meus colegas, Cris, inclusive, minha colega também, que eu sempre estou ali com ela, parceira, e a gente sempre tem esses parceiros. É muito bom ter na advocacia quem contar, por quê? É outro passo aí que você entra nos passos. Tem alguém, uma referência na advocacia, onde a referência que você pode chegar ali. Ô fulano, eu não sei o que fazer, chegou um divórcio para mim, não sei quanto cobrar, eu não sei como fazer, eu não sei, o que eu faço? Onde que é que você passa? Ai, Bárbara, assim, assim, assado. Existem pessoas assim. Muitos falam que a advocacia é muito, você fala concorrência, rivalidade. Eu não creio nisso, eu não quero crer nisso. Para mim, não foi. Para mim, as pessoas que eu bati na porta me ajudaram. Tive experiências ruins, tive, mas tem esse advogado assim, de estimação, amigo, que tudo que aconteceu BOzinho, fulano me ajuda, ele vai estar ali te ajudando. Então, não tem muito um caminho certinho, mas eu dei aí algumas dicas, mas no meu caso eu não tive essa linha retinha, não. Foi assim, mas chegamos. Estamos chegando, estamos correndo atrás. Amém. E é isso que importa no final das contas. Nós sabemos que a nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante, se a gente parar para pensar, que todo livro que se preze tem páginas e capítulos. E na nossa vida enquanto ser humano, nós também temos inúmeros capítulos, bons ou ruins, contando histórias maravilhosas e contando histórias não tão bonitas assim. E diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, nós sabemos que Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a própria autoria de nós mesmos escrevemos as páginas dos livros das nossas vidas. Logo, diferentemente do que acontece nos livros, na nossa vida enquanto ser humano, nós podemos ter capítulos que podem ser e podem vir e podem ser escritos através de diferentes formas. Porque no livro, propriamente dito, é só folha. Concorda? Sim. Na nossa vida enquanto ser humano, os capítulos e as páginas dos livros das nossas vidas podem ser dias, anos muito marcantes, ou um ano muito marcante, um mês muito específico, um momento ou momentos, um período, mas acima de tudo, pessoas únicas, marcantes e especiais e que fazem a nossa vida ser o que ela é. No livro da vida da Bárbara Pérez. Oh, a emoção, hein, Gustavo? Qual a importância do nome Sandra Barbosa Nossa Senhora. na sua história de vida? Oh. Vai me emocionar, Gustavo. Então, minha mãe, né? Minha mãe, eu falo que eu cuidar de Deus pra mim. Foi uma pessoa que Deus colocou pra estar ali, me auxiliando, me ensinando a ser do bem. Minha mãe fez isso, meu pai junto, né? Fez isso, assim, com maestria. Minha mãe,
Foi o ser humano que me direcionou, me deu a mão, falou assim, Bárbara, por aqui. Né? Da mesma forma que tem os professores, Sim. enfim. Mas da escola da vida foi ela, principalmente ela. Bárbara, ó, isso aqui, nunca proibindo, mas sempre falando, filha, ó, isso aqui tem essa e essa consequência. Fica à vontade, vai lá, se você fizer, tem essa consequência. Estou aqui, mas tem essa consequência. Eu acho essa criação incrível. Sim. Porque ela soube, meus pais, souberam me direcionar, não proibindo, mas também não largando o filho. Então, minha mãe significa tudo, cuidar de Deus mesmo, assim. Deus enviou, assim, falou, ó, essa mãe virtuosa que ela é pra mim. Qual foi o grande momento que você já viveu com a sua mãe, que às vezes ela, enquanto mãe, pela correria do dia a dia, ela talvez ouvindo não vai lembrar. Mas você, enquanto filha, jamais vai se esquecer dessa conversa, dessa viagem, Gente, desse haja coração. dessa bronca, enfim. Eu já ouvi várias coisas da minha mãe. Minha mãe é muito assim... Quem conhece fala que ela é brava. Mas a mesma proporção de brava é de amor. Sim. Impressionante. Ela é uma leoa, assim. Leoa pelos filhos. Então, coisas que marcaram na minha vida, principalmente na infância, situações de bullying que eu vivi na escola, e minha mãe sempre me incentivando a me posicionar e lutando igual a leoa pela gente. Assim, me ensinando, e sobretudo, além de lutar, me falando, filha, às vezes uns conselhos meio duvidosos, mas, enfim, filha, aqui, ó, não aceita isso e isso, me mostrando limites e me mostrando sempre uma coisa, que a gente tem que ter a independência da gente. Nós, como mulheres, ela me direcionou. Eu tenho minha irmã e um irmão. Sim. E nós, como mulheres, ela sempre disse isso. Mulheres, filha, estuda. Lá em casa nunca teve opção de ficar à toa. Ai, você vai ficar... Ai, mãe, formei do 3º ano, quero ficar 1 ano off. Não existe isso. Ela falou, vai estudar. Estude, estude, estude. É o conselho que ela me deu. Estude para você ter sua independência, para você ser autônoma. É isso. E ela sempre fala comigo, assim, em alguns momentos especiais, que tem muito orgulho do profissional que eu sou, da pessoa que eu sou. Isso, para mim, não tem preço. Porque o que eu mais quero na vida é dar orgulho para eles, né? Porque eles me conhecem sem filtro nenhum. Então, é isso. Tem vários momentos marcantes, mas esses foram alguns. A sua mãe é a professora da sua vida. E por que seu pai é o professor da sua história? Nossa, meu pai também é outro. Meu pai é a pessoa que deu tudo pelos filhos. Se dedicou extremamente pelos filhos. Muito focado no trabalho, né? E muitas vezes não estando ali presente 100%, mas o amor que eles davam nesses momentos marcou. Então, o meu álbum de fotos criança, 99,9% é eu pendurada no meu pai. Legal. Então, assim, uma ligação que hoje eu falo, Deus, outro presente que Deus me deu, assim. Me deu minha mãe e deu ele para casar. O equilíbrio. Minha mãe bravona, brutona, e ele é uma pessoa mais... Ai, vamos por aqui e tal. E aquele equilíbrio que eu precisava no momento. Às vezes ficava meio... O que eu faço? Estouro ou fico... Mas no fim... Eita! No fim fez toda a diferença. Toda a diferença esse meu pai, assim... Ter a figura de um pai na vida, por uma menina, principalmente, é muito importante. Meu pai fez isso aí e me ensinou demais. O que a palavra amizade significa para a sua vida? A amizade. A amizade é o porto seguro, um dos portos seguros que a gente tem. Uma palavra definiria, amizade seria refúgio. Nos momentos de estresse, nos momentos de extrema tensão, de decisões difíceis, ter amigos torna tudo mais leve. Você poder compartilhar com uma amiga que vive numa mesma fase que você ou fase diferente. É muito legal ter uma amiga que agora teve bebê. E eu não tinha amigas nenhuma próximas que tinha filhos, né? Sim. Tudo casando e tal. E é muito gostoso ver essa fase dela. E eu sou amiga dela desde os 4 anos. Então, a gente viveu várias fases juntos. E hoje, ver uma fase dela mãe. E a gente poder desabafar. Eu falo, é isso que eu faço com ele. E eu ver aquele... É muito gostoso. É muito gostoso. Então, é um refúgio. Porque nos momentos de loucura, de correria, que a gente às vezes não dá pausa, ter uma amiga ali para falar assim, Bárbara, oi, eu tô aqui. Ou às vezes no momento de choro, de tristeza... Ô, fulano, pelo amor de Deus, me socorre, me ajuda. Sim. E ter essa amizade é toda a diferença. É muito bom. E dentro dessas amizades, qual a mais importante na sua história de vida?
Ixi, essa amiga, Daniela, minha amiga mais antiga, desde os 4 anos de idade, minha amiga. A gente viveu fases diversas juntas. Fase de relacionamento, fases de escola, fases de se conhecer. Desde os 4 anos, gente. Olha, hoje eu tenho 29. Socorro. Então, olha quantos anos de amizade. Ela tem 28. Então, assim, é uma amizade que foi nutrida e uma amizade que não tem nada em troca. Não é aquela amizade que te cobra. Ai, por que você não me ligou? Ai, é aquela amizade que flui, leve. Então, a Dani é minha amiga, assim, do coração. É minha amiga que esteve comigo em momentos bons e ruins. O que eu sempre falo. Amigo, pra mim, na minha concepção, é uma pessoa que se alegra com suas alegrias, o que é mais difícil. Ficar triste com você é muito mais fácil, minha opinião. Muito mais fácil, a pessoa tá triste. Ai, eu tô bem. Então, mas ficar alegre com as suas conquistas, gente, isso é uma virtude. Isso é uma virtude que só quem é amigo de verdade tem. E a Dani é essa amiga, que ela fica alegre com as minhas conquistas e eu com as dela. Então, isso que é amizade. Como eu disse anteriormente, a nossa vida é feita de capítulos positivos e negativos. E todos eles marcam de uma forma ou de outra. Os positivos nem se falam, mas os negativos também. No livro da vida da Bárbara Pérez, qual é o capítulo mais triste? E o que você fez ou está fazendo para arrancar as páginas que contam uma história triste e que forma um capítulo negativo na sua história de vida? Olha, essa fase que a gente citou da pandemia, lá 2020, né? Foi uma fase de muita mudança na minha vida. Eu considero, não sei se eu consideraria o mais triste. Acho que sim, porque foi um período que eu rompi com ciclos que eu tinha e, ao mesmo tempo, teve a questão do Covid, que minha família toda praticamente ficou com Covid, a família, pai e mãe, que eu ainda morava com eles na época, eu, pai, mãe, irmãos, enfim. Então, foi um momento muito tenso, um momento muito difícil e um momento também de mudança de ciclos. Então, eu tive rompimento de relacionamento, tive mudança, quebra de expectativa, porque eu já tinha um planejamento, aí que eu me conectei mais com Deus, porque eu acho que esses momentos é que a conexão aumenta. Então, eu achava que eu estava no controle, é o que você falou. Deus dá o livro em branco, a gente escreve a nossa história, só que às vezes a gente acha que a gente está 100% no controle dessa história, a gente não está. E eu achava. Em 2020, eu achava que eu estava tudo do meu jeito. Eu vou fazer isso. Já tinha até pós-graduação que eu ia fazer. Já tinha tudo que eu ia fazer já programado, assim. Tá. Eu não tinha nem formado. Passei na UAB antes, tudo certo, pá. E tudo mudou. Aí veio a pandemia. Aí veio rompimento de vínculos. E isso me fez parar e falar, putz, quem está no controle da minha vida não sou eu. Aí tentar me encontrar. Ao mesmo tempo que foi negativo, Deus fez aquilo ressignificar. Eu lembro que aquela palavra na época estava na moda. Ressignificação. E eu fiz até um post na época no Instagram sobre ressignificação no meu aniversário. E fez isso. Tanto que depois eu conheci o Samer, que é meu noivo hoje, no mesmo ano. E assim, ressignificou tudo. Ao mesmo tempo foi um período difícil, mas ao mesmo tempo ressignificou. Aí Deus mostra assim, minha filha, ó, eu estou com a mão aqui. Então a gente tem que ter essa visão, né? Foi um momento ruim? Foi. Não tive perdas grandes na vida, graças a Deus, de familiares, nem perdas, assim, muito grandes. Mas esse momento da pandemia, que teve essas situações, né? Eu fiquei bem abalada, mas, ao mesmo tempo, Deus depois surpreendeu, apresentando outras coisas, me apresentando. Ô, minha filha, ó, você estava aqui. Olha isso aqui, o mundo. Igual aquela fotinha, você querendo uma rosa e Deus atrás com um buquê enorme. Então é isso. A gente tem que saber viver nisso, nos momentos. Vamos sentir? Vamos. Mas se conectando com Deus, conectando com a sua fé, eu acho que você passa com aquilo de maneira mais leve. Defina a sua vida com uma palavra. Minha vida com uma palavra? Minha vida. Ixi, Gustavo. São tantas palavras. Olha, abençoada. Defina a sua história de vida com uma frase. História de vida. Deus me escolheu quando nem eu tinha me escolhido, nem eu acreditava em mim. Defina essa conversa com uma palavra. Leve. Gostou? Gostei. Foi ótimo.
Vou acreditar nessas palavras. Brincadeira. Foi Doutora, muito obrigado, acima de tudo, pela confiança. É sempre uma honra receber jovens profissionais que, por mais que já tenham uma bagagem, ainda possuem sonhos importantes nas suas respectivas histórias, como é o seu caso. E foi uma honra poder, uma felicidade muito grande, né? Poder te reencontrar quase 12 anos depois. Estudamos juntos no Colégio Clóvis Salgado, justamente no 3º ano do ensino médio, né? E a gente sabe que é um ano muito importante para as nossas vidas. É o último ano antes da vida adulta, podemos dizer assim, né? E é sempre bom ver pessoas que a gente, querendo ou não, né? Nós tivemos um vínculo lá atrás, sendo colega de turma, bem saudável e, acima de tudo, excelente profissional, como é o seu caso. Sucesso, obrigado mais uma vez. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Foi excelente. Bom te reencontrar. Tamo junto. Bom saber que os colegas, né, estão trilhando cada um seus caminhos e colocando os seus dons aí em jogo. É muito bom poder contar com você. Estamos juntos. Tamo junto. Se o seu dom era falar bem igual você falava, igual você fala hoje... Oh, meu Deus. Eu lembro que você era tímida. Hoje a menina tá dando show na fala e na oratória. Obrigado mais uma Obrigada, vez. Gustavo. Doutora, o Histórias e Memórias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto, claro, em uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau.